Senhoras e senhores, estamos de volta. Não paramos, nem vocês. Venham todos, porque nesta quarta-feira o São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro e é uma estreia cascudíssima, encara o poderosíssimo Flamengo no Maracanã, com todos os problemas do São Paulo, com tudo que está acontecendo, vai encarar logo de cara o Flamengo, que está guardando o time aí para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores. A gente vai falar do Flamengo também aqui nesse vídeo. Estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro e as novidades do São Paulo. Rafinha foi apresentado, mas sobretudo vamos falar do campo, porque o Crespo precisa reagir agora, né? Falou que falou, não foi bem recebido pelo presidente, porque falou que a meta é 45 pontos, nem pelo Rafinha que acabou de chegar. Então agora ele precisa reagir. Ele tem um grande pecado nesse seu começo de ano, que foi a derrota para a Portuguesa, tem a defesa mais vazada do Campeonato Paulista e tem o Flamengo pela frente. Então a tarefa para o Crespo não é fácil. Para ele virar esse jogo, ele precisa ir bem contra o Flamengo. É fácil ir bem contra o Flamengo? Não, não é fácil. Mas a gente vai falar sobre tudo isso aqui. E aí, Arnaldo Ribeiro? Salve, Tirone, salve, galera. É isso mesmo, o contexto é esse mesmo, o contexto de campo. Tem ainda o contexto fora de campo, que é o Crespo ter sido desautorizado, né, pelo presidente e pelo Rafinha, que acabou de chegar. Então a gente vai ver se o Crespo vai reagir dentro de campo com o time, fora de campo nas entrevistas, pré e pós-jogo, se ele vai adequar o seu discurso, se ele vai maneirar, como disse o presidente, se ele vai dourar a pílula, se ele vai falar só do campo, tudo isso vai estar na estreia do Brasileiro contra o Flamengo. A questão do Crespo, eu acho que se ele conseguir o resultado ou reagir no campo, ele precisa, ele pode até, se ele quiser, se for do interesse dele, maneirar. Senão, a gente não sabe como é que essa relação vai continuar, porque a relação dele com o Maciz é nova e com o Rafinha também é super nova, porque eles não trabalharam juntos, né? Até o Rafinha, na chegada, falou: eu conheço todo mundo aqui e eu estou conhecendo a comissão técnica. Né? É diferente um pouco. Então, veremos qual será o Crespo a partir do jogo com o Flamengo nessa quarta-feira. Vamos ver. Tem algumas questões, né? Porque eu acho que ele vai falar ou não de fora de campo, depende do que acontecer no jogo. Claro que a coletiva dele vai estar muito esperada. Se ele tomar uma cacetada do Flamengo, talvez ele volte ao tema de tudo que está acontecendo fora de campo. Não tem médico, não tem preparador, todo mundo foi embora, tal. Chegou o Rafinha agora. Se o São Paulo não for mal, talvez ele se atenha a falar de coisas de campo e faça o que ele já fez, né? Na verdade, que é quando perguntado no passado, aí reforço com a diretoria e o departamento médico com a diretoria, que ele fez até outro dia. Agora que ele está mais acuado, que ele começou a externar, vamos dizer assim, as questões fora de campo, que não são desprezíveis, né? Vamos falar a real. Né? Claro que não. Não é que o cara, não é que, tá choramingando, precisa entregar mais, porque não é isso. O cara tá num time esmigalhado, com um clube que os caras estão destruindo o clube por dentro e ele tá lá no meio, né? Abandonado, junto com os jogadores. Mas enfim. Eu acho que o termômetro até, Tironi, talvez ele preceda o jogo. Eu imagino que a pergunta na chegada do Crespo seja sobre 45 pontos. Do repórter que estiver lá. Vai começar o Campeonato Brasileiro, Crespo. E é a resposta, 45 pontos, que enervou o presidente e o Rafinha. Talvez ele já tenha uma resposta diferente já na chegada, antes mesmo do jogo. Vamos observar tudo isso a partir de amanhã. Agora, a gente vai falar do time já, que time que deve entrar em campo, que pode entrar em campo, tem gente voltando, tem gente que não pode jogar, enfim, vamos falar em um segundo. Só quero fazer uma pergunta para você. Lembrando, a gente tem um outro vídeo aqui, o Ale Salvador, nosso enviado especial, estava lá na coletiva do Rafinha, fez pergunta, uma pergunta, aliás, pertinente, que ele perguntou para o Rafinha na coletiva, e está gravado um boletim do Ale Salvador, que já está no ar aqui no canal, você pode ver lá sobre o parecer sobre as questões do Rafinha. Mas a pergunta que eu vou fazer para você, antes de entrar no time, Arnaldo, é se você acha que já é possível sentir se já será possível sentir algum efeito Rafinha, vamos dizer assim, no time, nos jogadores, no ânimo, enfim. Eu acho que a reação anímica do time já era esperada para essa partida. Ainda mais com o Rafinha. Acho que sim.
em termos de aguerrimento, de gana e tudo mais, né? Eu acho que a gente vai conseguir ver uma coisa diferente. É aquilo, se o São Paulo ganha, vai ter aquele vídeo de bastidor com a presença do Rafinha no vestiário, Isso. aquela coisa, né? Eu acho que sim, até porque o contato, isso ele não mentiu, o Rafinha, nem um pouco na chegada, que o contato dele com os jogadores, e ele é um cara motivador, otimista, Até fala. ontem jogou com vários que estão lá. E assim, né, Tironi, aquilo, todos os líderes restantes do São Paulo são líderes introvertidos do campo, estou falando dos jogadores, e pouco comunicativos, né? Talvez o Caleri um pouco menos, mas ele é introvertido, ele força, e não vou nem falar do Rafael, do Lucas e do Luciano, que então o Rafinha pode também fazer esse papel, como ele fazia quando jogava. Só que ele não joga mais. O São Paulo não contratou um jogador, né? Sim. Contratou um gerente, como diz o cargo. Né? E juro que a última ainda sobre esse assunto tem aquela história, né? Jogador de futebol, não que ele vai virar um craque porque alguém confia nele, mas os jogadores normalmente precisam disso, né? As lideranças que puxam meio para baixo, como o Crespo deu parecer que a meta é 45 pontos na última, talvez não pegam bem. E aí precisa de um cara que vai inflamar, não é bem assim, não, vamos embora, tal. Não sei se vai dar certo, mas é só uma percepção, não estou apostando que vai dar. Eu acho até que esse negócio tem pouco efeito, mas em jogador talvez funcione, né? Sim, Ou eu acho que ajude, essa é a funciona muito palavra. assim normalmente, né? A gente pode comparar um momento, se dá para comparar um momento, é um momento lá que o Dorival chega no São Paulo, o São Paulo muito embaixo, ainda tinha lá um fator de crise de relacionamento do Rogério com alguns jogadores, mas o Dorival chega, o primeiro jogo do Dorival contra o América Mineiro lá no Morumbi, parecia que os caras estavam, né, o Dorival fez os caras acreditarem já no início de que era possível fazer melhor. Né? Vamos ver se o Rafinha tem o mesmo dom, digamos assim. Bom, dito isso, time que entra em campo. O Crespo tem uma coisa, além de tentar fazer alguma coisa, de tentar jogar bem contra o Flamengo e tal, ele tem uma coisa que ele precisa resolver. O time dele toma gol pra caramba e ele precisa resolver isso imediatamente. Já é uma questão. Essa marca já está no Crespo 2026. O time que toma muito gol. O time que é exposto, não sei o que e tal. Diante disso, quem deve entrar em campo para encarar o Flamengo? Para mim, né, é uma marca que começa a ficar, a colar já no final de 2025 com aquela goleada para o Fluminense. Sim, 6-0, exatamente. E esse ano é isso, a defesa mais vazada do Paulistinha com 10 gols sofridos. É aquilo, eu ousei no jogo contra o Palmeiras, antes, no vídeo pré-Palmeiras, falei, Crespo, pelo amor de Deus, não vá na onda, volte ao sistema de 3 zagueiros, pelo amor de Deus. E eu vou de novo insistir. Crespo, volte ao sistema de 3 zagueiros, pelo amor de Deus, contra o Flamengo, a partir Ainda do mais amanhã. Flamengo. Ainda mais amanhã, mas daqui para. Porque o São Paulo, de novo, ele só tem excesso no seu elenco na zaga. Então, coloque zagueiros para jogar. E as formas. O São Paulo acho que não jogou pessimamente contra o Corinthians em Itaquera ou contra o Palmeiras lá em Barueri, quando jogou com 2 zagueiros apenas, mas ele foi muito vulnerável. Né? Então, eu acho que. Eu imagino, até por ser o Flamengo, como você falou, que ele volte ao sistema de 3 zagueiros. Imagino que ele mantenha o trio de meio de campo, que, de uma forma ou de outra, é o termômetro do time de 2026, Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio. E na frente ele vá com Lucas e Caleri. Ou, melhor, Luciano e Caleri. Luciano e Caleri, isso. Lucas no banco. Então, essa é a questão, né? O Lucas descansou contra o Palmeiras. Ele não foi. Ao mesmo tempo, ele vinha tão... Então seria, é a hora dele jogar. O Luciano jogou o tempo todo, o Caleri entrou no fim. Então eu já achava que o Caleri jogaria, né, nesse revezamento. Seria Lucas e Caleri, mas eu não confio nisso, pelas partidas muito ruins que o Lucas fez. Então, eu acho que é uma dúvida aí. Lucas ou Luciano com o Caleri. Né? Agora, a terceira possibilidade não é possível, com perdão do trocadilho ruim. Lucas e Luciano?
Sem centroavante fixo, eu acho que não. Eu acho que o Caleri vem voltando aos poucos. Ele não entrou mal contra o Palmeiras. Não mesmo. Ele fez 2 gols contra a Portuguesa. Então eu acredito, até pelo tamanho do jogo, que ele comece jogando. Eu imagino. Eu te pergunto isso porque eu acho que, diante de tudo de todo o cenário do Lucas, talvez ele queira jogar e talvez o Crespo queira que ele jogue. Eu nem acho que ele deveria, não acho que ele está em forma Eu para acho isso. que Mas pelo seguinte, não jogou no Allianz, não, em Barueri, pô, o melhor salário do time, maior salário do time não jogou, o cara nem estava lá. Foi muito cobrado sobre isso. E talvez, não jogou, mas agora, esse jogo aqui contra o Flamengo no Brasileiro, o cara vai jogar, você entendeu? É como se ele não jogasse, falasse assim, pô, mas de novo o cara não vai jogar, vai se omitir mais uma vez, você entende? Sim. Eu sei que ele pode estar à disposição, mas eu fico tentado a achar que talvez o Crespo fala, não, então o cara vai jogar, tá descansado, tá pronto, é o melhor time teórico. Não é mais, né? Não, acho não que é. Essa é a questão. Eu acho que essa é a questão. Mais do que ele, não acho que eu acho que ele não vai se omitir, ele vai estar disponível. Só que eu acho que ele não é mais a melhor solução para o time. Eu também acho, eu concordo com você. Então, eu acho que o Crespo tem que pensar muito no time essa semana, né? Então, é aí que tá. Para mim, seja no sistema com 3 zagueiros, seja em outro sistema, é Lucas ou Luciano. E hoje não dá para comparar os 2 jogadores. Né? Até porque, se você falar assim, então vai jogar os 3. Não, se jogar os 3 já não dá para fazer, já não dá para fazer. Aí o time fica daquele jeito que a gente fala. Foi mais ou menos esse trio que jogou em Itaquera, só que com o Tapia começando no lugar do Caleri, que já faz diferença, porque o Tapia tem muito mais condição física hoje de fazer a pressão. Então jogaram Lucas, Luciano e Tapia no 4-3-3, mas eu não acredito nem no 4-3-3 e nem no Lucas titular contra o Flamengo. É um palpite. Eu também acho que não deveria. Acho que deveria jogar com 3 zagueiros e acho que o Lucas deveria começar no banco. É a minha. Exato. Mas veremos como é que vai ser. Bom, e o Flamengo? O Flamengo é o seguinte, tá lá encalacrado, assim como o São Paulo no Campeonato Carioca, não vai cair, porque lá tem um rebolo, o time vai jogar 200 vezes. Só um pitaco rápido antes do Flamengo, que eu acho que é importante. O São Paulo tem, em tese, no sábado, né, no Paulista, o jogo mais importante da semana. Contra o Santos, exatamente. Pelo Paulista. Então, assim, o Santos também estreia no Brasileiro. Eu estou fazendo a comparação contra a Chapecoense em Chapecó, o gramado sintético. O Vojvoda não levou o Gabigol e não levou o Adonis Frias, que é o principal zagueiro. Então, assim, o Crespo, pelo que eu entendi, até porque, tudo bem, o cara vai jogar no Morumbi 2 vezes a semana, ele não vai para Chapecó, mas ele não vai, vou guardar esse aqui para o Santos, entendeu? Eu acho que ele vai com tudo contra o Flamengo. Perfeito. E depois ele vai ver o que vai rolar contra o Santos. Imagina. Certo. E o Flamengo, que começou o Campeonato Estadual com o Sub-20. Não, vamos resolver. Não resolveu. Perdeu, ficou encalacrado. E está encalacrado agora no Campeonato Carioca. Não vai cair? Não vai cair. Porque lá o time não cai direto. Tem um rebolo contra os piores lá. Vai jogar 200 vezes com cada time e vai acabar escapando. Mas vai ser meio vergonhoso se não passar. Tem uma chance razoável de não se classificar para a fase final. Tomou uma cacetada do Fluminense no meio da semana, 2-1. Não com o time titular completo. Rascaeta não jogou, Jorginho não jogou. Mas com um time forte. Agora, nesse fim de semana, provavelmente vai ter a Rascaeta. Os caras estão tratando, colocando o cara num domo lá, hermeticamente fechado, para o cara poder jogar, né, nessa partida, para começar o Campeonato Brasileiro, que é a prioridade, de novo, do Flamengo. Então, quer dizer, provavelmente o que veremos em campo vai ser o Flamengo mais forte até aqui. Mais forte do que foi contra o Vasco, mais forte do que foi contra o Fluminense. Com mais jogadores titulares. E aí é um problema. O time do Flamengo é muito, muito forte. É muito mais forte que o do São Paulo, né? Sem comparação, né? Muita gente lembra do último jogo entre os dois, lá na Vila Belmiro, aquele empate 2-2. 2-2. O São Paulo vinha de 2 vitórias importantes, Bahia e Vasco, então estava num certo embalo. Agora é uma situação diferente. O São Paulo está mais fraco e o Flamengo está mais forte. Embora os dois, nos campeonatos estaduais, estejam enroscados. Exato. A volta do Arrascaeta, a volta do Jorginho, a volta do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas não é titular, mas eram 3 caras que nem tinham sido relacionados ainda em 2026. Mostra que o Flamengo vai com tudo. Só tem 3 ausências na lista de convocados. O Danilo ainda
fazendo, porque o Danilo se machucou demais o ano passado no início, e depois no final do ano ele foi fundamental, né? Fez até gol do título da Libertadores. O Danilo ainda está fora. O De La Cruz, que passou o ano inteiro, vai para lá e vai para cá, ainda está fora. E o Luiz Araújo, que jogou contra o Fluminense, sentiu um incômodo, está fora. São os 3 desfalques nos relacionados. Mas o resto, Pedro, Carrascal, Léo Pereira, que não estava jogando, Rossi, vai todo mundo. Vai todo mundo. O Flamengo vai com o seu time principal para pegar o São Paulo. Ou seja, vai ser um perereco. O São Paulo vai precisar contar muito com torcida e tudo mais, com um jogo minimamente seguro para poder arrumar alguma coisa com o poderoso Flamengo. Bom, quem apita? Apita Hilton Pereira Sampaio, né? Você gosta? Eu acho que é o árbitro o melhorzinho desse quadro de árbitros. Vamos falar sobre eles, aliás, né? Sim. Agora eles estão profissionais, 20 profissionais. Isso. Oficializados. Além de eles ganharem agora, os árbitros FIFA, mais de R$ 7.500 por partida, eles foram profissionalizados pela CBF. 20 principais árbitros. O Hilton é um deles. Então, ele passa oficialmente, ele já vivia da arbitragem, mas ele mais 19, passam a viver oficialmente da arbitragem. Né? Era uma das medidas da CBF que de gramado sintético ela não vai se pronunciar e tudo mais, mas enfim. Então o Wilton apita a partida, ficou muito marcado a arbitragem dele, né, a arbitragem de Flamengo e Palmeiras, foi o jogo mais importante da reta final do Brasileiro. O palmeirense até hoje reclama da questão lá do Gustavo Gomes, né, daquele possível pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes, mas vamos combinar que o palmeirense comparar aquela arbitragem do Ramon Abate Abel no São Paulo e Palmeiras, como muitos fizeram, chega a ser risível. O Wilton apitou também a final da Copa do Brasil, né? Vasco e Corinthians no Maracanã. Só aquele jogo lá, sem dúvida, para mim, o Palmeiras foi prejudicado, foi um pênalti, o cara não deu no começo, enfim. Eu não sou muito fã dele, acho um árbitro fraco, mas enfim. O Arnaldo entende mais de arbitragem do que eu. Agora eu estava vindo aqui, ó, 7.500, 4 jogos por mês, trintinha para trabalhar 4 vezes, nada mal, né? Vamos combinar. Muito bem. Mais de 4 vezes, né? Mas... ainda trabalha mais. Tô falando que o trabalho, quando você trabalhasse uma vez por semana, tal, nada mal, hein? 4 vezes por semana, ganhar trintinha, tá bonito. Agora, vamos ver se eles param de reclamar, que não são profissionalizados, que não sei o quê, que blá, 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 que não podem viver disso. Vamos viver. Essa turma vai viver exatamente disso. Muito bem, Arnaldo. Nessa quarta-feira, o que você vai fazer à noite? Eu irei ao Morumbi, como sempre. Dever cívico. Também. Quarta e sábado. Estaremos lá. E o jogo é 21h30, galera. Agora é Brasileirão, 21h30. A live começa próxima da meia-noite. Estaremos invadindo a quinta-feira com vocês. Pós São Paulo e Flamengo, jogaço. Por fim, o Crespo corre risco? Corre, claro que corre. Eu acho que é uma semana decisiva, principalmente pela falta de resultados, mas também pelo sincericídio que costuma ser punido no São Paulo, né? Mas eu acho que é mais risco no sábado do que amanhã. A não ser que amanhã ocorra uma catástrofe tipo Fluminense, que eu não acredito. Então desde que ele feche a casinha. Exatamente. Então é isso, rapaziada. Deem likes aí, inscrevam-se no canal. Agora vamos estabelecer uma meta aqui, ó. Vamos chegar aí a 350 mil inscritos, Arnaldo. Vamos buscar essa meta? Vamos buscar. 350 mil inscritos. É o que a gente quer. Então, ajude a gente aí, por favor. Estamos precisando. Chame parentes e amigos. Chame parentes e amigos. Balões subindo. Tchau.